Olá, amigos do canal, eu trago hoje para vocês a biografia de Eugênia Álvaro Moreira. Ela foi, gente, considerada jornalista, atriz e diretora, mas acima de tudo foi considerada a primeira jornalista brasileira. Então vamos conhecer a sua história, a sua biografia, uma mulher à frente do seu tempo. Então vamos lá, né? Eugênia Álvaro Moreira, ela nasceu em Juiz de Fora, no dia 6 de março de 1898 e veio a falecer no Rio de Janeiro, no dia 16 de junho de 1948. Foi uma jornalista, atriz e diretora de teatro brasileira. Ela tinha uma personalidade anticonvencional e transgressora, foi uma das pioneiras do feminismo e uma das líderes da campanha sufragista no país. Foi ligada ao movimento modernista brasileiro e defensora de ideias comunistas. Foi também perseguida pelo governo Vargas, chegando a ser presa, acusada de participação na intentona comunista. Casada com o poeta e escritor Álvaro Moreira, desempenhou com ele papel importante na renovação do setor teatral brasileiro, organizando assim campanhas culturais de popularização e trabalhando como atriz, diretora, tradutora, declamadora e posteriormente presidente do sindicato. Como já foi dito anteriormente, Eugênia Brandão nasceu em Juiz de Fora no ano de 1898. Filha do Dr. Armindo Gomes Brandão e de Dona Maria Antonieta Armonde Brandão e neta do Barão de Pitangui. Teve uma infância confortável em sua cidade natal, mas com a morte de Armindo, a família passou a enfrentar dificuldades financeiras. Como Maria Antonieta, sua mãe, não pôde requerer a herança deixada pelo seu marido, pois na época, pela lei, deveria ficar sob a responsabilidade dos filhos homens, ela mudou-se com Eugênia para o Rio de Janeiro em meados de 1910 à procura de emprego. Conseguiu trabalho em uma agência do Correios, nas redondezas da Lapa, enquanto sua filha autodidata aprende a ler e a escrever em português e francês a partir da análise de jornais, livros e dicionários. Eugênia consegue seu primeiro emprego aos 15 anos como vendedora da loja de artigos masculinos e femininos Magazine Parque Royal, no centro do Rio. Pouco depois, passa a trabalhar como atendente na Freita Bastos, livraria localizada no Largo da Carioca. É ali, em meio às obras de autores nacionais e internacionais, que ela toma gosto pela literatura e pelo teatro. Aos 16 anos, encontrava-se totalmente integrada à vida boêmia da cidade, inclusive nos modos e nos trajes. Fumando cigarrilhas, circulava pelas ruas vestida de terno e gravata e chapéu de feltro. É dessa forma que ela se apresenta na redação do jornal A Rua, à procura de uma vaga de jornalista. Aprovada pelo bom texto e pela ousadia, sua contratação provoca espanto e admiração em uma sociedade até então acostumada a ver o sexo feminino representado na imprensa apenas por poetisas, folhetinistas, cronistas e ensaístas. E assim, uma mulher exercer o jornalismo era inclusive algo tão incomum que se cunhou até mesmo um termo para designar sua função: reportisa. Pouco tempo depois, o periódico noticiou o fim prematuro da carreira da jovem, que decidira buscar refúgio em um internato para moças, o Asilo Bom Pastor. O mistério e a razão pela tal
Atitudes só foram desvendadas meses depois, quando uma reportagem assinada por ela foi publicada na primeira página do diário. Eugênia, na verdade, internara-se com a única intenção de entrevistar a irmã de uma mulher assassinada em um crime de ampla repercussão que ficou conhecido como a tragédia da Rua Dr. Januzzi, número 13. A mulher, porém, já havia sido retirada do asilo, mas Eugênia permaneceu morando no local na tentativa de obter informações com outras internas. Ela não conseguiu nada, mas percebeu ali a oportunidade de relatar o cotidiano restritivo da clausura. A série resultante da reportagem, publicada em diversos capítulos durante 5 dias seguidos, conquista um grande número de leitores, rendendo à sua autora o reconhecimento dos colegas, dos jornais concorrentes e do público, que passa a defini-la como a primeira repórter do Brasil. Antes de casar-se e abandonar temporariamente a profissão, Eugênia circulou ainda pelas redações de A Notícia e O País, outros 2 célebres jornais da época. No auge de sua carreira como repórter, Eugênia conheceu o poeta Álvaro Moreira, que frequentava os mesmos círculos intelectuais e boêmios que ela. Apaixonados, casaram-se em 1914. Eugênia, então, adotou o nome do marido como seu sobrenome e deixou a carreira jornalística de lado para se dedicar à nova família. O casal teve 8 filhos, sendo que 4 sobreviveram à infância: Sandro Luciano, João Paulo, Álvaro Samuel e Rosa Marina. Em novembro de 1935, após a intentona comunista, Eugênia é detida e acusada de envolvimento com o PCB e a revolta. Permanece cerca de 4 meses na casa de detenção na rua Frei Caneca, onde divide cela com militantes comunistas. No entanto, ela é solta por falta de provas na madrugada do dia 1º de fevereiro de 1936, retornando ao ativismo político, exercendo, entre outras atividades, uma campanha para a libertação de Anita Leocádia, o bebê de Olga Benário, que nascera após a deportação da companheira de Luiz Carlos Prestes para um cargo de concentração na Alemanha nazista de Adolfo Hitler. Em 1937, Álvaro apresentou à Comissão de Teatro do Ministério de Educação e Cultura o plano para a organização de uma companhia dramática brasileira, que foi aceito. Ele e sua esposa excursionaram então pelos estados de São Paulo e Rio Grande do Sul, realizando posteriormente uma temporada de 3 meses no Teatro Regina, no Rio de Janeiro. Entre 1936 e 1938, Eugênia também foi presidente da Casa dos Artistas, o sindicato da classe teatral de São Paulo. Ela ainda candidatou-se a deputada federal constituinte nas eleições gerais de 1945, mas na ocasião nenhuma mulher conseguiu ser eleita para representar os interesses femininos durante a elaboração da Constituição Brasileira de 1946. No dia 16 de junho de 1948, Eugênia estava em sua casa no Rio jogando cartas quando sentiu-se mal. Veio a morrer pouco depois no quarto ao lado dos filhos, em decorrência de um derrame cerebral. Estava ela então com 50 anos de idade. Seu sepultamento se deu no cemitério de São João Batista,
no bairro de Botafogo. Em 1964, foi encontrado em seus arquivos pessoais um grande número expressivo de fotografias e recortes de jornais e revistas sobre a esposa. O acervo havia sido parcialmente utilizado por ele como referência na composição do livro autobiográfico As Amargas, não sendo posteriormente doado por parentes à Fundação Casa Rui Barbosa. A veia jornalística do casal Moreira persistiu na família, pois seu filho Sandro foi cronista esportivo, a neta Sandra tornou-se repórter da TV Globo e a bisneta Cecília formou-se em comunicação. É isso aí, pessoal, eis aí, para vocês uma curiosidade, um resumo, da autobiografia desta mulher à frente de sua época, considerada como a primeira jornalista feminina no Brasil. Então eu espero que vocês gostem. Se vocês gostarem, dê seu like aí, compartilhe com seus amigos, comentem, se inscrevam no nosso canal para estar ajudando a gente, que o nosso canal cresça, e ative o sininho para receber os novos conteúdos. Desde já, meu agradecimento a todos vocês e até a próxima.